Realmente um grande jogo, um jogo digno de uma grande final, de um grande clássico do futebol brasileiro, cheio de alternativas. Eu acho que a gente começou bem o jogo, tivemos ali a gente tentou pressionar a saída de bola do Bahia, tivemos uma chance com o Alejandro, depois estava muito quente, a gente tentou pressionar muito a saída de bola do Bahia e acabou que chegou mais ou menos na metade do primeiro tempo para frente, a equipe se desgastou um pouco e pela boa qualidade deles, no setor de meio campo, eles começaram a ter um jogo de aproximação muito bom que nos criou bastante dificuldade. Como você mesmo citou, no intervalo a gente fez assim algumas correções que a gente pretendia fazer para o segundo tempo. Infelizmente, num erro de saída de bola, sofremos um gol muito rápido, logo no início do segundo tempo, que de uma certa forma os planos que a gente fez ali de posicionamento acabou atrapalhando um pouco. Mas a gente continuou buscando, agredindo a equipe do Bahia e a gente estava tendo um bom momento ali, mas era hora de arriscar. Tirei o volante, coloquei mais um atacante e logo que o Matheus entrou a gente acabou sofrendo o segundo gol. Mas a equipe mostrou personalidade, continuou jogando, não se abateu, até porque essa equipe nossa criou casca, então a gente sabe da capacidade nossa de superação, então continuou jogando e foi dando volume no jogo e depois, principalmente a partir do momento da entrada dos novos atletas, a gente conseguiu elevar o nosso nível de atuação e pressionamos muito a equipe do Bahia. Foi onde que a gente conseguiu o empate e no finalzinho ali, no último lance, a virada. Mas de um modo geral, acho que os atletas hoje que entraram foram muito decisivos. Que a gente sempre fala que os jogadores têm que estar preparados para jogar 90 minutos, 45, 30, 10 minutos que seja, tem que entrar e estar preparado, e eles mostraram que estavam preparados. Eu lembro de uma entrevista coletiva após o Bavi lá na Fonte Nova, que a gente conversava sobre o Matheus Gonçalves, sobre o detalhe, às vezes, a explosão no momento indevido, e hoje ele vira protagonista, um dos pelo menos, nessa partida. Queria que você falasse um pouquinho, foi muito rápido ali nos bastidores, nos vestiários, mas queria que você falasse pra gente sobre o Matheus Gonçalves, a conversa que teve. O futebol, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações. Claro que não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, mas a gente está no dia a dia com os jogadores. A gente sabe que o Matheus ali foi um momento que ele perdeu a cabeça ali, mas de um modo geral ele é um rapaz tranquilo, cabeça boa, e não tinha nem muito, o que eu falei depois, não tinha que, claro que atrapalhou naquele jogo, mas assim, mas de um modo geral a gente não iria recriminá-lo, muito pelo contrário, por conhecer o jogador. E o futebol tem essas coisas de querer sempre achar um vilão, achar um culpado, e talvez seria fácil da minha parte transferir para ele naquele momento ali a derrota para o Matheus, e jamais vou fazer isso. O nosso grupo tem essa característica, está sempre um abraçando o outro nos momentos de dificuldade. Vai ter um jogo ou outro que um ou outro atleta de repente não vai estar bem, ou de repente acontece o que aconteceu com ele, e foi o que o grupo fez. Todo mundo abraçou o Matheus, sabe que foi um fato isolado, e ele continua trabalhando, e a gente fica feliz que é um jogador que colaborou muito o ano passado, teve um momento não tão bom no início do ano, deu um passo atrás e agora já, digamos que deu 2 à frente, nos ajudou mais uma vez aí nessa virada espetacular. Boa noite, Condé. Parabéns pela vitória. Muito bem coreano de Porto Atlético. Queria saber de você, foi outra pergunta que eu fiz para o Rogério no último Bavi, né? Queria saber o que você viu de diferente na vitória de hoje. Nos 2 primeiros Bavi, o Vitória saiu na frente, hoje o Vitória acabou saindo atrás e conseguiu recuperar e virar o jogo no final. Queria saber, do seu ponto de vista, o que é que você vê de diferente, de evolução, do que é que tem a melhorar em relação a esses 2 primeiros Bavi da temporada? Eu acho que assim,
até falei, muita gente achou que a gente estaria muito atrás em relação ao rival. Eu acho que assim, a gente sabe todo o investimento que foi feito, mas o Vitória, a gente vem com uma equipe consistente desde o ano passado. Então vão ser jogos assim, cheios de alternância, são duas boas equipes, né, com características diferentes. O Rogério é um treinador muito capacitado, muito experiente, com bons jogadores. Ele hoje mudou um pouco a dinâmica do jogo ali, preencheu um pouco mais o meio com o Juba, né, em razão de não ter o Everaldo. Então, de uma certa forma, no início ali a gente encaixou melhor o jogo, mas depois ele passou a ter um controle maior do meio campo. Então, por isso que eu não fiz a mudança no intervalo, porque a gente não poderia ceder muito espaço no setor de meio para eles. Agora, é claro que a gente sabia que no decorrer do jogo, por a gente conhecer o Barradão, por a gente conhecer a característica dos nossos jogadores, a gente iria abrir a equipe em algum momento ali. É claro que a gente não esperava sofrer 2 gols, né? 2 gols evitáveis, essa é a grande verdade, principalmente o primeiro, mas assim, não podemos tirar o mérito do adversário, que tem bons jogadores. Então serão jogos cheios de alternativas, de duas equipes que buscam o ataque, que buscam o jogo. Eu acho que quem vai sair ganhando é o torcedor dos dois lados, é o futebol baiano, que vai presenciar aí ao longo da temporada, a tendência é presenciar grandes jogos, grandes embates aí de Bahia e Vitória. Um primeiro tempo muito equilibrado, chance para os dois lados, o Vitória muito bem na marcação encaixada, como bem você falou, e logo no segundo tempo, logo no início, deu aquele apagão, sofreu o primeiro gol, você falou também que poderia ser defendido ali, o segundo gol também defensável. Eu queria saber de você qual foi a conversa em relação a esse apagão do início do segundo tempo, para que não volte a acontecer a conversa que teve com o grupo. Não teve apagão nenhum, é a sua opinião. O que teve foi um erro de passe que a gente sofreu o primeiro gol, certo? Depois a gente mudou a dinâmica da equipe ali, e a gente se posicionar em campo novamente, que a gente saiu de uma estrutura de 3 volantes e foi para uma estrutura de 2. O Dudu conduziu a bola, perdeu, o Rodrigo saiu na cobertura dele e cedeu um espaço onde, quando você tem 3 volantes, você consegue preencher. Então foi um erro de passe na primeira bola, um erro de posicionamento na segunda, mas que de uma certa forma não abalou a equipe. A gente continuou, até porque é uma estrutura que a gente usa muito, a gente continuou vivo no jogo. É claro que pela qualidade do adversário eles também tiveram algumas situações de contra-ataque, mas foi um jogo bem jogado. A gente cometeu sim 2 erros ali que a gente tem que, ao longo da semana, corrigir e potencializar aquilo que a gente fez de bom, porque tende a ser mais um jogo bastante disputado e decidido em detalhes. Condé, boa noite. Ayrton Santos do Varelanet, parabéns pelo resultado. Você comentou no começo sobre a questão dos jogadores precisarem estar preparados para jogos decisivos como esse. Na segunda etapa, os gols de empate do Vitória surgiram com o Matheus Gonçalves e o gol da virada com o Yuri Castilho. Como um resultado como esse, uma virada como essa, mostra a força dessa equipe, a força desse elenco na questão mental, e com base nisso, queria também que você comentasse sobre o prognóstico para o jogo seguinte, na Fonte Nova, em relação a essa força do Vitória que mostrou hoje no segundo tempo, tomando 2-0, que com jogadores vindos do banco o Vitória consegue decidir partidas. Eu acho que assim, quem já acompanha há bastante tempo sabe que é um dos pontos fortes da nossa equipe. É uma equipe que nunca desiste, está sempre batalhando.